fazendo uma espécie de resumo, muito resumido, do que é que temos falado e, sobretudo, do que é que tem versado as sessões. Nós começamos precisamente ontem por falar do processo de adequação a Bolonha e tencionávamos fechar, se calhar com um apontamento relativo às questões de género, que foi algo que tu também abordaste em algumas conversas quer com o grupo de investigação, quer, sobretudo, com os estudantes da unidade curricular do MIARC, da FAUP, que tem a ver com as alterações, ou será que efetivamente houve alguma alteração de paradigma dentro da própria escola, ou das escolas que se foram criando, pela diversificação do seu corpo discente, mas também do seu corpo docente. Temos da presença cada vez mais afirmada e afirmativa das mulheres, quer de um lado, quer do outro. Mas não era por aí que íamos começar. Nós queríamos começar, ou gostaríamos de começar, se tu estiveres de acordo, não é? Por fazer uma espécie de... analisando aquilo que foi um processo, principalmente entre 2004 e 2006, 2008, de adequação no âmbito da Faculdade de Arquitetura, porque ontem falamos do processo equivalente nas Belas Artes, no âmbito da Faculdade de Arquitetura, face a aquilo que era uma orientação que vinha de cima para baixo, não é? E perante a qual, como ontem foi dito, em 2004, em Assembleia Geral, maioritariamente os docentes disseram que não havia necessidade absolutamente nenhuma de proceder a uma adequação nem do plano de estudos, nem daquilo que eram os modos e procedimentos no âmbito de horas de contacto, horas de estudo e isso tudo. O que é certo é que houve um Conselho Pedagógico que teve um mandato entre 2001 e 2010, que teve a meio exatamente desse mesmo mandato a incumbência de dentro para fora, ou seja, nasceu da própria vontade do Conselho, de proceder paulatinamente, quase que em registro quase que invisível, não é? A esse processo de adequação, de maneira a, de certa forma, contornar aquilo que era uma afirmação perentória por parte dos docentes da faculdade, que não, senhora, não havia que mexer num sistema que estava mais do que implementado, não havia necessidade nenhuma de o fazer, mas, por outro lado, tentar adequar face a um processo posterior, esse posterior, de acreditação do próprio curso e de necessidade do curso corresponder a determinados parâmetros no âmbito de uma avaliação, que era uma avaliação externa. Isto deu um nó górdio que implicou uma gestão de todo este problema no âmbito daquilo que foi um trabalho, sobretudo entre o Conselho Pedagógico e o Conselho Diretivo, na altura, portanto não era o Conselho Executivo, dos quais protagonistas máximos, a Anigunta e o Domingos Tavares. Portanto, vamos dar início a essa conversa falando um bocado do que é que estava em cima da mesa na altura. Mais sou eu? Sim. Pois, em cima da mesa estava a quadratura de um círculo, não é? Havia a consciência, e penso que correto, de que a forma, o modo como funcionava o curso de arquitetura estava bem. Não estava propriamente em crise, nem nada que se parecesse. Mas havia problemas complicados pelos créditos, pela forma como os créditos eram atribuídos estavam a ser atribuídas às disciplinas e por uma exigência, que era uma exigência do curso e que a mim me parece, que também parecíamos a nós, acho eu, se nos estiveres de acordo no Conselho Pedagógico, fazia sentido que realmente a disciplina de projeto era a que deveria ter mais horas, era a que deveria ter mais créditos, e pronto, e que estaria relativamente bem o que estava. A dificuldade estava sobretudo nas outras disciplinas. E em algumas aberrações, entre aspas, que existiam, sobretudo nas disciplinas de História, que correspondiam também a uma certa forma de as fazer valer, porque na realidade a História é uma daquelas disciplinas que alguns alunos gostam e outros não, não é? E eu pessoalmente, que fui sempre professora de História, sempre achei que, sendo de facto uma disciplina, sendo de facto campo de conhecimento em que a arquitetura se apoia,
não é necessariamente um campo de conhecimento que tenha de ser adquirido assim, através de aulas magistrais, que os alunos estudem os livros e fiquem a saber das coisas. É um bocadinho mais do que isso. E exigiria também um bocadinho mais de tempo. Eu suponho que no projeto das coisas, no ensino da arquitetura, como possivelmente das artes todas, a questão do tempo é fundamental. Porque são campos que exigem muito tempo. É preciso tempo. É preciso tempo a fazer. Eu costumo dizer sempre que se usam as mãos é preciso tempo. E como se usam as mãos é preciso tempo. E de facto foi complicado. E não conseguimos resolver o problema, penso eu. Não conseguimos resolver o problema porque o curso tinha 6 anos e na prática tinha 8. E eu penso que continuou a ter os 8, com algum desgaste para os alunos, acho eu. Porque os alunos, na minha opinião, deveriam pelo menos saber o que é que andavam a fazer com o que podiam contar. Isso para mim faz parte da relação ensino-aprendizagem. E de uma forma geral, esse conhecimento eles iam adquirindo, mas não o tinham à partida. À partida não contavam com os 8 anos, que depois na prática iriam ter, e todos os processos de algum desgaste. A universidade estava preocupada porque de facto o sucesso medido em termos de anos era muito limitado, e as coisas, mas pronto, andámos nós a tentar, sobretudo, adequar os créditos às cadeiras, fazer com que o horário apresentasse um bocadinho mais claro os tempos de estudo, tempos livres para os alunos, que é uma coisa que a faculdade via com muito maus olhos, de uma forma geral. Domingos costumava dizer, se eu vier e me desmentir, que eu diga, que achava que os alunos até deveriam poder dormir na faculdade. E portanto as coisas foram relativamente difíceis. Eu não sou contra que os alunos durmam onde quiserem. Pelos melhores motivos. Por todos os motivos. Mas acho que não devem ser. Mas acho que têm que ter tempo para olhar lá para fora e para ver coisas noutros lados. E essa sempre foi também uma das coisas que, de alguma forma, punha um pouco numa posição um bocadinho diferente da regra geral, que era que os alunos pudessem estar na escola durante muito tempo e trabalhassem o tempo todo, coisa que eu acho muito bem, sempre achei muito bem e nunca me pareceu muito mal, mas não por obrigação. E Bolonha tinha esse lado que me parecia positivo. Ou seja, parecia-me positivo o não formatar muito duramente desde o início alunos jovens que a mim me parece e continua a parecer que precisam também de tempo para saber o que é que querem. E acho que às vezes as escolhas que se fazem dos cursos e de cursos como o de justamente como de arquitetura ou das artes, às vezes são prematuras também. Pronto, no princípio foi isso. Tivemos algum apoio do Conselho Diretivo. Tivemos apoio do Conselho Diretivo. Tudo o que fomos fazendo teve o apoio. Não se pode dizer que não. E não sei se era preciso fazer mais, para dizer a verdade. As coisas foram funcionando um bocadinho informalmente, até com a reitoria. Lembro-me que demorou anos e penso, não sei se já se resolveu a questão do estágio e a questão depois das provas finais, enfim, destas tragédias todas, não sei como é que está.
Mas foi interessante de alguma forma. Não sei se há muitas queixas dos alunos, que apesar de tudo estão. São sempre as mais importantes. Eu lembro que havia uma questão que na altura se discutia, que tem a ver também com algumas... Esta questão do tempo foi recorrente nestas nossas conversas. Já foi recorrente hoje de manhã, foi recorrente ontem, falámos desta necessidade, quer da criação de tempos longos, porque a criação implica tempos longos, mas implica também tempos curtos. Portanto, implica processos de análise e implica processos de síntese. E, na realidade, aquilo que na altura me pareceu que era eventualmente uma das potencialidades que a adequação a Bolonha podia permitir era, não sei se é disciplinar, mas pelo menos tentar contribuir para que o aluno pudesse ter um percurso relativamente organizado, ou pelo menos tivesse o tempo para o poder organizar. Estamos a falar de coisas muito simples, do género, não era clara a relação e isso foi uma daquelas equações sobre as quais se batalhou na altura, eu lembro, mas a Ani pode desenvolver melhor, penso eu, que foi a questão das 40 horas por semana, a questão das 8 horas por dia, a questão dos limites, dos tetos, e a questão do intervalo de 36 semanas letivas que tinha que haver e, sobretudo, dos tempos de interrupção. Como é que se encaixavam tempos necessários de interrupção? Como é que se encaixavam, por exemplo, na altura, questões tão singulares como as viagens, que ainda ontem se falava, os tempos para que o aluno pudesse viajar integrado no âmbito de uma turma, no âmbito de um contexto de um curso, portanto orientado, dentro dos tempos de contacto, não é? E como é que se poderia libertar bolsas de tempo para que o aluno tomasse a iniciativa ele próprio de ir, não é? De viajar, lá está, como a Ani dizia, de estar atento a outras realidades para além do universo dos muros da escola, não é? E de que forma é que depois teria também tempo para trazer essas realidades para a escola. Portanto, aqui a questão do tempo, a questão do horário, a questão do calendário, a questão da organização da semana, dos tempos na semana e a organização do tempo do ano. Portanto, isso era há bocado o que eu estava a dizer relativo aos procedimentos, mais do que propriamente às matérias das disciplinas, porque isso não era competência pedagógica, não é? Mas poderia ser a adequação, tendo por vista a normalização desses procedimentos. E agora uma pessoa pergunta-se, mas isso estava assim tão desregulado? Estava. Efetivamente estava desregulado, não é? Portanto, mas esta questão do tempo, não é fundamental e é a tal alteração paradigmática silenciosa, com algum ruído que houve na altura, mas relativamente silenciosa, que permitiu chegarmos à situação em que vivemos hoje, que é de já não se pôr em causa portanto, a duração do ano, a duração do tempo de trabalho no âmbito da semana e a duração do tempo de trabalho ao longo do dia. Portanto, a tal relação 8, 40, 36 até 40 horas. Ao contrário de outros cursos, está aqui a Teresa também, que se calhar pode introduzir essa variante. Quer o curso de arquitetura, quer os cursos de belas artes, necessitavam de mais tempo prolongado e útil durante o ano, porque foi uma das grandes batalhas que nós na altura enfrentamos, foi de que forma é que poderíamos introduzir as tais interrupções para libertar o estudante, sabendo que o estudante também precisava de tempo longo em termos de contacto com os professores e em espaço de aula e em turma. Não adiantava estarmos a semear com paragens de 2 em 2 semanas para cumprir burocraticamente um calendário que nos era imposto de fora, era preciso eventualmente promover ali alguns arranjos. Não é? Portanto, esta questão do tempo foi sobretudo a grande questão aqui, ao contrário de outras faculdades em que não era assim tão, digamos assim, tão essencial perceber se o curso podia ser estendido até às 36 semanas ou até às 40 semanas, pensou que era o limite. Não? Teresa, não sei se... Nunca teve 30, 40 semanas aqui na Universidade, arranja isso. Ou por outra, tens teoricamente se meter as semanas de avaliação, não é? Em termos de sim, semanas, mas era tudo considerado em termos de semanas de aulas são consideradas 15, são 15 semanas, as contas que a reitoria faz, é por suposto sejam 15 semanas de aulas, não é? Período de contacto. As outras semanas acabam por ser as semanas para períodos de avaliação, que é um contacto mais ou menos, não é? Digo eu. E haverá diferenças muito significativas, que há de curso para curso, não é? Mas em termos de calendário letivo de aulas, o que a reitoria da Universidade de Porto tem são as 15 semanas. Mas que apesar de tudo, na realidade, pelo menos no curso de arquitetura, no máximo são 28 semanas. Ao longo do ano, sim, acaba por ser, não é? Porque permite-se um feriado, porque permite-se não sei o quê, portanto é difícil que haja alguma
algum semestre que tenha 15 aulas, digamos assim. Em geral, tendência a 13 ou 14, mas tem mais a ver com haver sempre algum feriado, haver alguma coisa que se Mas mexe se calhar também. só, Aqui. porque não sei se interessa a discussão, mas não é só os feriados, mas no caso particular, acho eu, do curso de arquitetura, é depois, no fundo, há uma espécie de adequação particular de calendário conforme necessidades que se possam achar que existam para a didática de determinadas unidades curriculares. E estou a falar particularmente das chamadas semanas de exclusividade para as unidades curriculares de projeto e Isso foi uma disciplinas. das coisas complicadas, mas que penso que se conseguiu, não é? Não sei. Nós O que é que na altura se achou? achava-se que, de facto, penso eu, se bem me lembro, achávamos que, de facto, era preciso deixar os meninos tranquilos a fazer o projeto. Ora bem, há aqui uma questão que eu penso que não tem nada a ver com Bolonha, que é claramente anterior a Bolonha, a todos esses processos, e que se supõe que se mantém, que tem com essa observação pontual que fizeste nesse discurso, que é ou não haverá uma dispersão pura. O velho problema da concentração em projeto, se quiseres agora, eu uso só a palavra projeto do nosso lado, é assim que nós utilizamos, isto é, eu diria assim, a ditadura do projeto no processo de aprendizagem. É exato, usando a expressão é isto. E, portanto, não estou aqui a falar da reação dos estudantes e do modo como eles se organizam. Estou a falar da reação dos professores e do modo como eles querem que as coisas lhes sejam transportadas para o interior da sua atuação. Que é, nem estão muito preocupados em saber se os alunos se dispersam mais ou se dispersam menos. Estão fundamentalmente a agir como se eles não tivessem mais nada para fazer, pura e simplesmente. E, portanto, dominando completamente o território. E, portanto, causa, evidentemente, aqui duas questões. Entre os professores, o conflito entre o projeto e as complementaridades. Primeiro ponto. Onde seria desejar uma articulação e, principalmente, uma complementaridade da ação pedagógica. Isso é, normalmente, muito difícil por causa das reações, nomeadamente eu diria até, talvez alguma falta de senso dos dois lados. Ou seja, porque no projeto esquece o resto. Por exemplo, não estão muito preocupados com isso. Este é o centro da aprendizagem. Os outros querem estender tanto quanto possível os conteúdos que lhes pertencem. Não é? Não no sentido de estar a roubar tempo aos outros, nem nada, mas, digamos, considerando que o estudante tem que saber tudo. Tudo aquilo que diz respeito à sua própria matéria, digamos assim. E, portanto, há aqui um claro conflito. Eu, pessoalmente, a opinião que eu tenho é que, de uma maneira geral, há alguns bons estudantes que resolvem isto bem. Quer dizer, programam-se. Não é? Programam-se e fintam a malta. Não é? Fintam os professores, fintam as disciplinas, fintam o que desaparece. Com riscos, naturalmente, mas... E depois, há também uma porcentagem significativa dos estudantes que fica baralhado, por simplesmente, no meio deste esquema. Portanto, isto é o que eu acho que acontece. Ora bem, o discurso, enfim, que está subjacente ao chamado processo de Bolonha era um discurso que, de certo modo, explica aquilo que na prática se vinha fazendo e se continua a fazer nas escolas de arquitetura, como nas escolas de artes, como noutro tipo de escolas onde, efetivamente, há um pouco este sentido em que o estudante organiza o seu próprio mecanismo de relação com os processos de aprendizagem, com o que lhe é oferecido, digamos assim. Eu costumava dizer, sempre disse isto há muitos anos. O papel de uma escola de arquitetura, a que eu me estava a referir, é fundamentalmente criar as condições ideais para que os estudantes sejam autodidatas. Isto é o discurso que, de certo modo, pode ser aplicado à teoria de Bolonha. O problema de Bolonha é que depois também ela quer esquematizar, organizar, quantificar, etc. E, portanto, lança depois perturbações enormes em todos os sistemas. Não é? Isto é o que eu me lembro das questões que se punham nessa altura. Não sei se estás de acordo com esta minha leitura. Não estou. A gente falava disso. Basta
prática era assim, não é? As coisas eram assim que funcionavam. Pois. E a única diferença é que eu sempre achei que de facto os alunos deveriam ter mais liberdades. Eu gosto. Mas nunca fui professora de projeto. Claro. Pois, eu fui muito tempo professor de projeto, depois fui professor da teoria. E E da história, não é? pois, para mim, a história era a teoria, não é? A história era a teoria. E enquanto aluna de projeto sempre achei o curso Muito afunilado. muito afunilado. Porque não quiseste ser rebelde. Deixa-me cá pensar. Eu às vezes era, mas só às vezes. Serias capaz. Era só às vezes. Não, Porque de facto, lá está. E isso foi uma coisa que eu senti e penso que os alunos sentem. Eu não, quando eu estava a estudar, não me era possível a mim chegar junto da minha família, do meu pai, e dizer assim, vou reprovar porque Pois. preciso de mais tempo. Pois. Não, Pois é. não era possível. Não é? O meu pai diria, mas como? Que história é Não é? essa? Que história é essa? E penso que um curso, e eu não fiz o curso em 6 anos, mesmo assim reprovei, e portanto fiz o curso em mais anos, não é? E por isso, um curso que se diz de 6 anos e que leva 8 ou 9, o que for, a mim parece-me que os alunos têm que saber isso. Têm de estar conscientes disso. Não é que a mim me perturbe estar a estudar 8 anos, ou 9 ou 10. O que acho é que... Ou chegar a conhecer doutora Norma. Tem que ter conhecimento disso a priori. Exatamente. Porque Não de é facto não é fácil, não é? E custa dinheiro. Pois é, claro. Ontem estávamos aqui a falar do que é que foi o equivalente em Belas Artes. E considerando, voltando um bocado atrás, na conversa, que Belas Artes tinha-se acabado de formar em 92 como uma instituição pertencente à Universidade de Porto. Portanto, havia uma necessidade de afirmação que era feita na altura a vários níveis, não só a este nível da adesão a determinadas diretivas que vinham de cima e que interessava que a própria instituição assumisse como suas, mas também estou-me a lembrar, por exemplo, na questão que tinha a ver com a própria afirmação da imagem institucional. Estou-me a lembrar até da relação que Belas Artes, nessa altura, construiu com a entidade central, portanto, com o Governo Central da Universidade, com a reitoria, no sentido de ajudar e contribuir para a reorganização dessa mesma imagem que ainda hoje perdura, portanto, e que tem a ver com esse mandato do reitor, na altura já era o Novaes Barbosa, exatamente. Mas se ontem foi dito que em Belas Artes esta alteração, esta adequação foi encarada como uma oportunidade, e foi encarada também como normal dentro de um processo de afirmação institucional no âmbito da Universidade de Porto, como é que ela foi encarada em arquitetura? Porque isto considerando aquilo que eu disse há bocado, que é que tínhamos acabado de ter uma Assembleia Geral de Professores em que tínhamos dito que não havia nada a fazer, que não era preciso adequar curso nenhum, que o curso estava perfeitamente adequado e de repente há uma alteração de planos de estudo. Em arquitetura. É arquitetura. Pois. Está bem. O que é que significou para a arquitetura? Não, porque há muita gente, muitas opiniões. Não é? Basicamente por isso. Eu era dos que dizia, não é preciso adaptar nada, isto está perfeito. Não é? Inclusivamente, fiz um documento numa comissão em que cheguei a pertencer no Ministério da Educação, já não. Fiz um documento, inclusivamente os tipos de Barcelona pediram vir a Barcelona explicar o que eu tinha inventado para resolver o problema da adequação a Bolonha. Inventado, sim. Mas tu tinhas uma certa capacidade De invenção. para estas coisas. Não, Mas às vezes era um nó cego que se dava, mas tudo isso também se resolvia. não, mas no fundo a questão é assim, o essencial é a estratégia pedagógica que se adota. É, claro. E depois, se há condicionantes administrativos, a gente tem que jogar com isso, não é? E depois há pessoas que são muito disciplinadas, não é? E que não aceitam esses jogos, não é? No fundo, eram mais questões deste género, não é?
E depois lá se discutia, lá se andava, lá se empurrava o barco o melhor possível. Porque, no fundo, o resultado é sempre a conjugação de opiniões diversas, não é? A sensação que eu tenho é que, por exemplo, os professores do projeto não deram um passo para se incomodar com isso. Rigorosamente. Não deram um passo para se incomodar com isso. Eu, por exemplo, lembro-me, e isso depois dependia muito de cada um, evidentemente, eu lembro-me que adotei uma estratégia que, de certo modo, não era muito diferente daquela que eu pensava nessa altura, quando estava já neste campo de uma disciplina teórica, que era fazer discursos, não é? Dar matéria, como se costuma dizer, largar assuntos, e ignorar completamente os problemas da avaliação e da autoridade sobre os estudantes. Que eles, como são crescidinhos, fazem como entenderem. Não é? Uns lá se iam safando, outros não. E pronto. E a vida corria assim. Ou seja, dentro do princípio de admitir que acontecia, é preciso perceber isto, que havia estudantes que atribuíam muito mais valor à disciplina teórica em que eu estava envolvido do que ao seu próprio projeto. Eram poucos, mas eram bons, não é? E se eles queriam esse caminho, o problema era deles, não é? E a gente tinha que apoiar. E isto acontecia em algumas das alternativas, porque eu lembro perfeitamente aquele velho discurso que é muito engraçado, que eu acho divertidíssimo, que é assim, nesta escola não se aprende nada, gosto de estudar. De construção. É um velho discurso, não é? É como se os alunos de pintura dissessem, nesta escola não se aprende nada sobre a técnica de fazer um óleo, de mexer as tintas e outra coisa qualquer. E alguns, realmente, com este tipo de medos, em função da sua própria característica pessoal, dedicavam-se extraordinariamente à construção e sabiam daquilo como ao caraças, não é? E depois chamavam de projeto. Eram opções, não é? E eu tenho a impressão que isto não faz mal. Tem esse problema que tu disseste agora. Pois. Lá em casa, foi um problema que eu nunca senti, porque eu demorei para ir 12 anos para fazer. Eu já perdi a conta àquilo. Mas é um problema esse. Porque realmente, é verdade que tinha que dar satisfações lá em casa, mas a minha mãezinha, coitada, chorava às vezes, mas paciência, tinha que ser. E as coisas iam andando, não é? De facto, a questão de Bolonha, do meu ponto de vista, era uma questão relativamente neutra, se não houvesse depois uma espécie de conflito entre os que queriam ser seguidistas, rigorosamente seguidistas, em relação, às vezes, a coisas que se inventavam, que nem faziam parte do próprio processo, não é? Mas que a malta imaginava que tinham que fazer. E depois tem, apesar de tudo, aqui uma outra dimensão que aqui nas Belas Artes também se deve ter sentido por igual, que é a tradição do ensino universitário não tem nada a ver com a nossa tradição de ensino, rigorosamente nada. Digamos assim, e se calhar até está mais próximo do espírito de Bolonha, no sentido mais metafísico, se quisermos, que é o estudante organiza o seu saber, não é? Oferece-lhe um menu de matérias, não é? Cada professor trata daquela matéria, quer lá saber do resto. E o aluno faz aquela, não faz aquela. E, portanto, o processo de ensino é um processo discursivo e pulverizado. Não há a chamada noção de conjunto, não há o sentido estratégico de ensinar para um objetivo, para uma capacidade profissional específica, que é muito mais típico dos cursos profissionais. E eu, pessoalmente, notei que, quando se discutiram essas coisas de Bolonha, que na engenharia havia para lá uma crise do caraças, exatamente por causa deste conflito dentro da universidade, porque a engenharia tem problemas semelhantes aos nossos, não é? Só que nenhum professor entende isso, dentro das engenharias. E provavelmente nem sequer há, agora não sei como isso está, mas estou a lembrar na altura, nem sequer há projetos, há matérias. São todas teóricas, são todas especiais, são todas fundamentais, e a malta está que se organizar, não é? Olha, eu não sei se fiz um bom testemunho, mas realmente Posso fazer uma pequena observação? Eu cito-te muitas vezes numa forma que eu penso que de facto faz parte essencial da forma de como se aprende na faculdade, ou como se aprendia, não sei, já sei há uns anos, não sei, na faculdade de arquitetura. Tu disseste uma vez, até foi uma vez no conselho pedagógico, a uma das nossas professoras, disseste-lhe, eu acho que os alunos têm de aprender na ignorância.
E eu penso que, de facto, essa é a forma de aprender naquela casa. Aprende na ignorância. Não precisa de saber antes o que não sabe. Não acumula conhecimento, Pois, a não é ser isso. numa perspectiva de tempo longo. Claro. Não vai saber como é que se faz a construção de uma porta para depois desenhar a porta. E esse é um aspecto que naquela faculdade funcionava, penso eu, às pancadas, Pois, uns sim, com os sim, outros, sim. mas pronto, Sim, mas sim. funcionava. Porque as cadeiras teóricas, mesmo a história, pelo menos me diziam também respeito, apesar de ter uma linha, não era para aprenderem tudo direitinho e serem capazes de evitar tudo direitinho. Eu chegava ao fim, quero lá saber se o gajo Problemas conhecia o Miguel Ângelo, de conhecia o Miguel avaliação. Ângelo, não é? Os alunos, de certeza, que se sentiam extremamente injustiçados muitas vezes. Mas isso Pois é. também não era coisa que me preocupasse muito. Mas, no fundo, tem a ver com as questões de estratégia. Tem. Ora, é muito difícil que uma escola com uma relativamente grande, com muitos professores, com órgãos e com vínculos, não é? Neste caso, o vínculo à universidade aí pesou muito. Pesou muito. Aí pesou muito. Seja capaz de ter uma estratégia homogénea. É muito difícil, não é? Seria preciso, dentro do campo de uso da máquina que ensina, estabelecer o mesmo autoritarismo, não é? Para pôr todos a funcionar de acordo com uma estratégia, como a universidade usa como autoritarismo no processo de ensino aos seus estudantes. Isto é, cada um, autonomia absoluta, autonomia científica absoluta do professor. Ninguém interfere com o seu saber. Não é? Isto a universidade é assim. E, portanto, ele debita, usa a técnica que quiser, com maior facilidade de comunicação, com os estudantes, mas o seu saber não é questionável. Não é? Ora bem, se nós quiséssemos ter uma estratégia perfeitamente homogénea no ensino das artes, agora posso usar o ensino das artes, era preciso um autoritarismo do mesmo tipo entre a equipa que organizava a estratégia de ensino. O que também não é possível, nem legítimo sequer. Portanto, os estudantes é que têm que se aguentar neste balanço. Na minha opinião, é isso. É por isso que eu dizia, o estudante aqui tem que ser autodidata. No fundo, não é diferente daquilo que estavas a comentar. É um bocado isso. Porque eu lembro-me que eu ainda sou do tempo, e a mim também, que íamos para a Faculdade de Ciências ter matemática e física, e sociologia, e geometria descritiva, e eu não sei o que era mais, antropologia. Sociologia, havia assim umas coisas. Também. Eu lembro que comecei, eu tinha tido algumas falhas ao longo da minha aprendizagem no secundário, e assentava na crise da matemática. Isto é, em situações de absoluta necessidade, eu tirava boas notas na matemática. Mas para tirar boas notas na matemática não tirava nada, abandonava o resto. E depois, quando precisava tratar do resto, eu dava a matemática. Não é? E depois havia aquele drama. Entrei na arquitetura, entrei aqui, nesta casa, esta sala ainda não existia, mas existiam as outras lá. Entrei nesta casa com esta convicção: a gente só se safa se safar a matemática, porque senão fica preso, nunca mais vai à frente. Não é? E eu adotei o princípio, uma espécie de autodisciplina. Durante os primeiros meses eu vou prestar absoluta atenção à matemática, com prejuízo do resto, porque depois é de recuperar. Não é? E comecei a ir às aulas de matemática. E aconteceu uma coisa, foi um desastre, não é? Aconteceu uma coisa absolutamente fantástica. O professor que nos calhou, porque era uma matemática que era dada a todas as engenharias, à arquitetura e a alguns dos outros cursos, não seria, mais alguns. Portanto, eram assim, daquelas aulas, daquelas matérias, não é? Cadeiras, as cadeiras, em que o cadeirão, do lado do catedrático, estava ocupado por um senhor simpático, bem disposto, que recebeu a malta no primeira aula e fez aquela consideração que os professores fazem às vezes no primeiro dia e disse: temos aqui temos o programa, não sei quantos, lá fez uma explicação qualquer e depois disse: nós vamos começar por uma matéria que interessa substancialmente aos alunos de arquitetura, que era geometria esférica. Isso deve ser bom. Geometria esférica. Isto interessa fundamentalmente aos alunos de arquitetura.
Vamos começar por este capítulo e depois passamos aos outros capítulos. E eu então, e também me concentrei naquilo. A geometria, aquilo era uma coisa absolutamente maquiavélica, mas fiz o que pude. E então, as aulas normalmente começavam em meados de outubro, meados de novembro, a malta já começava a ficar um bocado nervoso, e quando chegou ao fim de novembro, havia as frequências, não é? E o pessoal começou a perguntar ao prof qual era a matéria para as frequências. E o prof disse esta coisa absolutamente fantástica. Para a matéria da frequência, não interessa a geometria esférica. Bom, era só para os arquitetura, ela não ia pôr aquilo na frequência. E eu, então, o que é que eu andei aqui a fazer? E foi a última aula que eu assisti a matemática. Até hoje. Nunca mais assisti a aula. Portanto, depois, quando já nas lutas internas da faculdade, o meu papel foi sempre acabar com a matemática. Foi sempre a minha estratégia, acabar com a matemática. E fizeste bem. Tem a ver com esta questão que eu estava a explicar, para se perceber melhor estas coisas, não é? Como é que os alunos se organizam. Eu lembro-me que, nesse debate, quando estávamos a fazer a reorganização do curso, depois do regime experimental e da Revolução de Abril e depois daquelas crises todas, já havia um conceito científico. E alguém sugeriu, suponho que foi quando entrou como é que ela se chama? Da geometria, não é? Fernando Alcântara. Fernando Alcântara tinha uma grande admiração por uma professora, jovem professora da Faculdade de Ciências, de Matemáticas, que era filha daquele matemático que foi expulso da Faculdade de Ciências. Eu não sei os nomes, mas era uma moça. Eu tenho uma ideia. Mas muito considerada, muito novinha, mas já era professora, já tinha feito provas, estava a fazer uma carreira. E era muito considerada, muito simpática. E ela sugeriu que se falasse com ela para se ouvir uma opinião de uma pessoa realizada sobre o papel e a importância da matemática no curso de arquitetura. Lembro perfeitamente este episódio. E a senhora foi. Simpaticamente, a gente sugeriu, já não sei quem foi, mas de qualquer forma, desde a própria Fernanda, falou com ela, já não me lembro. E ela veio, então, a uma reunião, nessa altura já do Conselho Científico, já não era o Conselho Escolar, até já tinha engenheiros de fora, e lá fez os seus comentários, não me lembro, mas o que me lembro, o que eu fixei foi esta coisa muito simples. Posto isto, a minha opinião é relativamente simples. Eu entendo que a matemática não tem nenhuma utilidade para os arquitetos. Foi um abalo muito grande naquela comissão científica, como podem imaginar. E eu acho que nunca mais ninguém, naquelas discussões sobre a estrutura do curso, voltou a falar sequer de matemática. Arrumou completamente esse assunto. Mas isto para dizer que, às vezes, é preciso batalhar pelas coisas, não é? Mas de facto... Mas continua a ser a disciplina de acesso, não continua? Sim, não é? Sim, é uma vida. Mas ao contrário, e contraditoriamente, não sei se as pessoas se lembram, mas enquanto eu estive na faculdade, eu sempre batalhei para que a matemática fosse uma disciplina de acesso. Isto é, para ter a certeza que a malta tem o mínimo de preparação naquele mundo, não é? Porque o mundo da formação, enquanto as pessoas andam no secundário, como depois quando vão para outros cursos, naturalmente, tem uma estrutura de aprendizagem, uma estrutura mental associada a um processo de aprendizagem, etc., que tem as suas características e que suporta mal o processo de aprendizagem da arquitetura. E, portanto, era muito bom que as pessoas, especialmente aqueles que potencialmente se interessassem por essa matéria, que as pessoas tivessem um mínimo de formação base relativamente segura nesses campos, para nunca mais pensar nisso. Simplesmente para nunca mais pensar nisso. E se tivesse uma vocação especial, como alguns têm, para explorar a partir das matemáticas e desse tipo de pensamento, que então devia ser uma disciplina opcional no fim do curso. Lá para o 4º ou 5º ano, como disciplina opcional, porque há quem queira ir por aí. Portanto, tem toda a legitimidade. Portanto, a de Bolonha não tem nada a dizer. Não, aliás, tem um bocado no segmento de algo que vocês também já acabaram por concluir neste momento, que é, e que tu acabaste por descrever neste pequeno apontamento histórico, que é qual foi, no caso, transferido para 2006, 2004,
Qual foi a importância que os estudantes tiveram no meio deste processo? Qual foi o nível de participação, numa altura em que os órgãos de gestão ainda eram maioritariamente paritários, coisa que logo assim Depois o desapareceu. estatuto deixou de ser. Eu lembro que em 2010, uma reunião geral que inclusivamente, ainda há pouco comentávamos, impediu a constituição de listas para o Conselho Pedagógico. Não vou dizer mais. Portanto, usando as palavras de Fernando Pimenta de manhã à domina, não é? Portanto, no caso, eventualmente, estatutos feitos assim, mas ultrapassando essa parte, o que é certo é que havia uma paridade, quer no órgão executivo, quer no órgão pedagógico, que eram os dois que lidavam com estas matérias, portanto, de adequação, onde os estudantes tinham efetivamente voz. E onde os estudantes faziam gala de ter essa mesma voz e eram ativos e faziam documentos efetivos. Portanto, o que é que vocês consideram do que é que aconteceu desse processo? Quer dizer, o que é que resultou desse envolvimento? Por exemplo, deste este exemplo da tua reação face à matemática. Mas, por outro lado, também disseste que é importante que, ao nível da estruturação do pensamento, essas matérias estejam adquiridas até para encarar com outra, à vontade, outro tipo de raciocínio. Mas não interessa ter no tronco comum, digamos assim, do ensino da arquitetura. Portanto, qual foi o papel que os estudantes nessa altura tiveram em todo este Não sei, processo? sinceramente não sei, não por respeito eu não sei, e não sei por uma razão simples. Eu reconheço que os estudantes, quando estão nos órgãos de gestão, ainda enquanto estudantes, e às vezes até são mais dinâmicos, alguns estudantes nos primeiros anos, quando estão na fase inicial dos cursos, são muito ativos, não têm, em geral, instrumentos, informação, um conjunto de circunstâncias que lhe permita perceber algumas coisas que as pessoas com mais experiência são capazes de defender. Não é? Ainda por cima defendendo em discussão e em crise, não propriamente como um saber estabilizado. Não é? Isso, eu tenho relativamente essa impressão, que os estudantes, por vezes, se amedrontam, independentemente de quererem participar, se amedrontam de ter opiniões muito definitivas quando têm a percepção de que provavelmente aquele mundo ainda não percebeu como é que isto funciona, o que é preciso. Não é? E depois, há uns que são muito mais ativos, muito mais intervenientes, mas que são também muito mais inconscientes. Não é? No fundo, é um problema que faz parte da natureza das pessoas. Não é? Eu não consigo perceber, nessa fase que tu estás a referir, não consegui perceber qual foi efetivamente o papel ativo dos estudantes nesses processos. Não é? Aninha. Eu não me lembro de eles estarem preocupados com estas questões. Lembro-me, tenho mais a ideia, não sei se tu também estiveste lá, portanto também deves ter opinião, tenho mais a ideia que as coisas mais complicadas na altura para os estudantes que nós tínhamos no Conselho Pedagógico, que foram alguns e eram bastante intervenientes, estavam mais relacionados, e eram mais velhos no curso, estavam mais relacionados, também tivemos alguns bastante novos, jovens, desde o início. Isso me lembrar que, com um pequeno parênteses, de uma pessoa que foi crescendo a esse nível, nesse preciso momento, o caso do Ricardo Ruivo. Exatamente. O Ricardo Ruivo, eu lembro que apresentou um texto de 42 páginas de análise Exatamente, daquilo no que primeiro era, ano, no logo no primeiro dia. primeiro, ele era aluno do primeiro ano, Era. e fez um texto de análise sobre aquilo que era o curso todo, logo no primeiro dia, depois teve uma participação durante 4 anos. Mas depois havia os outros e estavam sobretudo preocupados com a fase final do curso, que era muito dura na altura e muito complicada. As provas finais, os estágios pedagógicos, todas estas coisas. Menos com o ingresso no curso, o Ricardo Rui tinha a clara noção de que lhe era exigido coisas ali que eles não podiam saber, mas ainda não tinha consciência de que, justamente por não saber, é que lhes era exigido. Ou seja, não precisavam de ter uma preparação anterior para começar a pesquisar, a pensar nos assuntos. Lembro que a eu lhe fazia confusão. Mas pronto. Mas era enriquecedor ou não dessa mesma discussão? Porque Eu uma das penso coisas que que eu sim. sempre dava de manhã era desta... qual é realmente o papel dos estudantes nos órgãos dos quais fazem parte, tendo também a consciência de que têm um percurso individual no âmbito da sua profissão nos estudos, no conhecimento e na própria academia, têm uma carreira, não é? Mas por outro lado também têm uma responsabilidade que lhes é imputada pelo voto dos colegas e que os torna representantes naqueles órgãos.
Ora, diante de um assunto tão complexo como foi este processo de adequação que demorou cerca de 4 anos, e eu acho que ainda hoje não está resolvido, mas pelo menos nas suas bases foi adequado. Qual foi o papel que os estudantes tiveram no enriquecimento dessa mesma discussão? Porque não é indiferente estar a ver esta questão do lado dos professores e dos lados dos estudantes, e muito poucos de nós têm essa capacidade, que é de ver simultaneamente nos dois lados, como estudante e como professor. Eu acho que para o nosso Conselho Pedagógico foi ótimo, foi muito bom ter os estudantes. Eu penso que não seria a mesma coisa se não os tivesse. Até porque eram bastante críticos em relação Críticos em que sentido? críticos em relação ao funcionamento das coisas. Estou a pensar a crítica em relação, por exemplo, ao desenho, às exigências de desenho, as críticas em relação a algumas cadeiras teóricas, menos, em geral, o projeto, acho eu, porque eu ia contar que aquilo era a fatalidade, o destino que lhes tinha tocado, mas eram bastante críticos em relação a muitas outras coisas. Desculpem lá, não acredito. E eu penso que tiveram sempre uma participação importante. Até porque eram bastante ativos e presentes, não é? Tem essa ideia. Eu acho que por haver um sentimento de pertença e de partilha, estavam cotidianamente a par do que se estava a fazer e como se estava a fazer, também provavelmente não foi sentida a necessidade de marcar a posição dos estudantes, de confronto com uma posição. Sim. No fundo, há um trabalho em equipa e há opiniões, experiências que migram, que se partilham, digamos Mas assim. por acaso acho que há uma questão que agora ainda estava a referir-se, que era a questão de o projeto ser uma fatalidade. É engraçado que haja essa visão, porque de facto também ainda há pouco tempo tivemos uma discussão do que era uma proposta de alteração do plano de estudos e das poucas coisas, se não mesmo a única, que toda a gente teve receio de tocar ou discutir quase, foi a questão do projeto. O projeto é quase visto como algo que é inalterável, ou então, na pior das hipóteses, assim salvo seja, será uma cadeira em que ou o número de créditos aumenta ou o número de créditos mantém-se. E isso também mostra um bocado o reflexo daquilo que é uma visão do próprio funcionamento do projeto, face ao restante. Se calhar antes de se calhar ir para esse campo, que se calhar o próprio Ministro Tavares já tem inaugurado antes a propósito da centralidade do projeto devido ao que chamou a ditadura do projeto no processo de aprendizagem. Que é um pouco cerca destes processos de participação e de pluralidade dos processos de decisão neste tipo de processos de administração que é uma escola, e como parece estar-se a corroborar não só no fundo a evidência de que é um equívoco o falar-se de estudantes como corpo uno e unívoco, ou seja, de como cada estudante que participa é em si um indivíduo tal como cada professor, e portanto há também uma espécie de falanização daquilo que é a presença de cada um nos processos de participação dos órgãos. Se calhar é por isso que o Ministro Tavares também diz que não sabe qual era a presença dos estudantes enquanto coisa una, porque de facto era o Ricardo Rui, sei lá o que, não sei. Mas se calhar também pode abrir aulas para debater sobre se de alguma forma o argumento da experiência é um argumento, quão legítimo é este argumento naquilo que toca uma mediação do acesso às tomadas de decisão, ou seja, a possibilidade do equívoco, do erro, a possibilidade de ingenuidade, perante, por outro lado, talvez uma cristalização de hábitos ou de cotidianos. Portanto, pode ser uma discussão interessante. O argumento da experiência como um argumento
ou pelo menos quão legítimo é, ou até que ponto é este tipo Deixa-me dizer uma coisa sobre necessidades. isso. Antes de mais, partir do princípio que me parece fundamental a gente entender. Mesmo numa direção paritária, não há paridade. Isto é, nós temos 4 docentes e 4 estudantes num determinado conceito. Não há paridade. O número parece paritário, só que a capacidade de intervenção destes 4 personagens é completamente diferente dos outros 4 personagens. Não é? E, portanto, aqui a paridade não é o fator que importa. O que importa aqui é a presença. Não é? Presença e participação. Se a participação tem a presunção de se impor ou pelo menos de equilibrar, normalmente está numa posição pouco vantajosa, digamos, pouco operativa. A boa operatividade da participação, e aqui digo assim, dos estudantes em órgãos paritários de gestão escolar, é eles serem ativos, até incoerentes, mas ativos. Não é? Porque, como há pouco aqui foi comentado, os próprios estudantes não são constantes. E a sua participação não é constante também. Tem momentos que são muito entusiastas, tem momentos de decréscimo e tem momentos de abandono até, inclusivamente. Portanto, porque não tem essa responsabilidade, ou melhor, tem uma responsabilidade moral dos estudantes de serem solidários com aqueles que representam, mas na realidade eles são solidários com os que representam, mas não representam de uma forma universal, porque eles têm aquela, como dizias, trazem uma opinião e não sabem muito bem qual é a opinião da rapaziada, da maior parte da malta, não é? Claro que sim. E, portanto, a importância da presença dos estudantes nos órgãos paritários não é ser paritária, é ser ativa. É, no fundo, transportar para a discussão matérias que possam perturbar. Eu estou num conselho diretivo e, para já, repare-se, por exemplo, nos conselhos diretivos, os meus pedagogos querem uma coisa, mas o presidente manda mais que os outros, não é? É logo. Não é? E, portanto, lá vai a paridade. Já há aqui uma importância relativa que não é igual. Portanto, não vale a pena estar a pensar nessa questão da paridade. Isso, para mim, não é um fator importante. Mas é importante que algum estudante mais de filão, não é, questione uma posição, uma orientação, qualquer coisa que lhe é proposto e que ele, até pode estar errado, mas obriga a pensar, obriga a refletir, obriga a questionar, obriga a discutir e, principalmente, obriga a explicar. Porque a partir do momento em que as coisas começam a ser explicadas, o que explica começa a assegurar melhor a sua própria leitura das coisas. Não é? De maneira que eu, independentemente daquilo que eu acho que é uma limitação, no sentido dessa ideia de que a participação dos estudantes nunca é uma participação ao mesmo nível dos outros membros, bom, isto para não falar dos funcionários, porque os funcionários ainda é pior, não é? Porque os estudantes ainda têm um grau de liberdade individual razoável que lhes permite ser de uma maneira ou de outra. Os funcionários não, estão ali disciplinadinhos, não é? Não vá pôr a sua carreira em risco. São outras lógicas. Tinha uma dúvida sobre a vossa, estou aqui um bocado de paraquedas. Em todo caso, estou mais relacionado com o antes do ensino secundário. Passei por esta casa de técnica de 80 e, portanto, também fiz parte de algumas de uma associação de estudantes, de uma assembleia de representantes e também procuramos mudar algumas coisas. O que me parece é que se mantém algum domínio senhorial sobre determinado tipo de cadeiras ou disciplinas assim tratadas. Parece-me que a lógica se mantém com os discursos, não é? Em todo caso, interessa aqui sublinhar algumas questões que levanta e que afirma. Cada vez é mais importante a autorregulação do processo de ensino-aprendizagem, porque o indivíduo é cada vez mais consciente das suas necessidades para poder desenvolver e evoluir. Isto é claro. Portanto, quanto menor é a confiança, mais necessidade temos da rede para sabermos que se cairmos não nos aleijamos. Portanto, sobrevivemos à queda de trapézio. E, portanto, quando alguém trabalha muito com a rede, tem mais dificuldade também em aceitar as diferenças e sair de dentro daquilo dos seus domínios.
Em todo o caso, parece-me que foi dito até aqui, aquilo que me foi chegando ao longo destes últimos anos também, relativamente àquilo que é projeto, que é aquilo que se calhar mais se sublinhou, parece-me que o projeto poderia ter feito um bocado a utilização daquilo que são mais os saberes adquiridos através de uma disciplinaridade daquilo que seria a intervenção de todas as outras cadeiras, quando se calhar isso não existe. Provavelmente o próprio projeto vive de costas para todas as outras disciplinas. Qualquer indivíduo que queira fazer uma intervenção num determinado espaço, se calhar vai querer conhecer o espaço, vai querer conhecer a história do espaço, vai querer conhecer, se calhar, a circulação ou a ação de agentes erosivos naquele espaço, a circulação de ventos ou por aí fora. Okay? Portanto, há um processo de investigação que é importante. E, portanto, dizer que, de algum modo, o ensino superior pode funcionar como um fornecimento de instrumentos para que o indivíduo possa progredir e desenvolver o seu trabalho, parece-me lógico, parece-me aceitável, parece ser bastante bom a ideia. E, portanto, se o processo de investigação é importante, se calhar as disciplinas mais teóricas deviam assentar mais nisto, que é levar a que o indivíduo sinta a necessidade de aprofundar o saber sobre o assunto e não debitar apenas o assunto. Porque ao debitar apenas o assunto torna-se diferente. Tem que saber porque tem que saber, não é? Porque sente a necessidade de ter que saber. E, portanto, tem esta lógica. Portanto, vejo que há provavelmente algumas evoluções, mas continuamos, se calhar, a não ter presente uma coisa que é, em termos de processo de ensino e aprendizagem, há pouco ainda usou o termo estratégias. Nós lidamos com seres humanos que cada um tem um conceito de tempo, que há pouco também referia, que é um tempo muito diferente para cada indivíduo. O tempo da assimilação. Eu posso fazer uma viagem e ver coisas que podem mexer comigo e que na altura nem senti isso. E passados uns tempos, se calhar, acabei por utilizar referências que têm a ver com isso. Portanto, o tempo da ação de cada pessoa, que vai desde o momento da assimilação até a utilização, a mobilização de determinado saber, é muito variável. E, portanto, os processos, os trabalhos desenvolvidos em cadeiras como o projeto também poderão ser variáveis em função disso. O que me parece que seria lógico é que esta cadeira de projeto, se calhar, deveria funcionar muito virada para as outras disciplinas para ela, ou seja, sendo ela central, que pudesse refletir muito daquilo que também as outras disciplinas poderiam contribuir para a investigação, para a aprendizagem do indivíduo nessa disciplina. Então, sim.